Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler um versículo, Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. O texto está aí na tela. Vamos ler juntos aí, irmãos, esse texto? Vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos? Vamos ler de novo? Porque veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. A humanidade que se perdeu. Alguns comentaristas, estudiosos da Bíblia, eles dizem que esse versículo que nós lemos, ele é o melhor resumo do Evangelho de Lucas. Do que trata o Evangelho de Lucas, se a gente pudesse resumir numa frase? E a frase é essa, que Lucas diz aqui, que o próprio Senhor Jesus expressou a respeito da sua missão. Qual é a missão de Jesus dita pela boca do próprio Senhor? Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa foi a razão da vinda de Jesus e esse é o resumo de todo o Evangelho de Lucas. E nós podemos traduzir para os nossos dias de hoje dizendo que Jesus veio ao mundo, meus irmãos, para realizar uma grande operação de busca e de salvamento. Jesus veio ao mundo para realizar uma grande obra de busca e de salvamento de todos aqueles que estavam perdidos nos seus delitos e pecados. A raça humana, perdida, afastada de Deus, distante de Deus, separada de Deus. E Jesus então veio realizar essa grande operação de busca e salvamento. E é curioso, isso é curioso porque nos últimos dias, eu creio que todos nós temos visto a importância das operações de busca e salvamento na televisão, não é verdade? Com o episódio dos terremotos lá na Turquia e na Síria, com a tragédia que aconteceu ali em São Sebastião e na região, as chuvas e os desmoronamentos no litoral norte. E nós temos acompanhado isso e com a graça de Deus podemos até contribuir um pouquinho para mandar mantimentos ali para São Sebastião e para as pessoas necessitadas. Mas nós temos visto a importância, a grande importância dessas operações de busca e salvamento nesses episódios. Vocês têm visto ou não? Terremoto lá na Turquia, na Síria, temperaturas abaixo de zero, e nós temos lá gente da Defesa Civil, nós temos os bombeiros, nós temos equipes de resgate, fazendo o quê? Até poucos dias atrás, estavam lá no meio dos escombros fazendo o quê? Tentando encontrar, buscar e achar aqueles que estavam perdidos e condenados, para tentar resgatar pessoas com vida do meio dos escombros naquelas regiões. O mesmo aconteceu aqui em São Sebastião, nós vimos na televisão. Aquela tragédia, aquele mar de lama que desceu ali das montanhas e dos morros daquela região, e depois das chuvas, logo depois, você via lá equipes de resgate, fazendo o quê? Tentando salvar pessoas que ainda estavam com vida do meio daquela tragédia. E a palavra de Deus nos diz e nos dá uma ilustração, meus irmãos, que é exatamente essa foi a missão de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, então, para realizar uma grande operação de busca e de salvamento de todos aqueles que estavam perdidos. Não sei se você viu a notícia, mas lá na Turquia, no meio desses terremotos, teve um dia lá que já fazia
10 dias depois dos terremotos, as equipes acharam uma adolescente com vida. Vocês viram isso? Quem viu aí, levanta a mão aí, quem viu essa notícia, que as equipes de resgate, 10 dias depois dos terremotos, eles acharam uma adolescente com vida. Você consegue imaginar, irmãos, o que é ficar debaixo dos escombros durante 10 dias? E sabe, quando eu vi essa notícia, sabe o que eu senti no meu coração? Eu pensei assim: ainda bem que as equipes de resgate não desistiram. Porque dizem que depois de 3, 4, 5 dias já não tem mais esperança de encontrar ninguém. E aí eles começam a parar. Mas lá eles não desistiram. E eu pensei assim: ainda bem que essas equipes de resgate não desistiram de continuar buscando, tentando encontrar pessoas para salvar, incansavelmente, passando dias e noites acordados naquele trabalho de resgate. E a palavra de Deus, ela diz aqui que Jesus, essa é uma ilustração daquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E o Evangelho nos ensina isso de muitas maneiras. É curioso que a palavra de Deus diz que por causa do pecado, a humanidade, o ser humano, ele está espiritualmente perdido. E a palavra de Deus usa muitas ilustrações para falar dessa perdição. Muitas imagens para mostrar a condição desse ser humano perdido. Por exemplo, no Salmo de número 40, pedi para você abrir a sua Bíblia aí, Salmo de número 40, o versículo 2. Salmo 40, versículo 2, nos dá uma ilustração aqui dessa condição de perdição espiritual do ser humano que está afastado de Deus. O salmista diz assim, o testemunho dele é assim: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ele diz assim: eu estava num poço, eu estava num atoleiro. Isso aqui é São Sebastião, não é um quadro de São Sebastião? Um mar de lama, um atoleiro de lama, que eu estava preso e perdido ali no meio, dentro de um poço profundo, sem saída. E aí Deus, na sua graça, vem ao meu encontro e me tira dali, me salva. É Deus vindo em busca do perdido. É uma missão de resgate. É essa missão da palavra, é uma operação de busca e salvamento. Essa é uma ilustração. A palavra de Deus usa muitas imagens. Por exemplo, a palavra de Deus fala sobre estarmos perdidos em trevas e escuridão. O apóstolo Paulo diz que Deus nos tirou, Ele nos libertou do império das trevas. Estávamos perdidos em trevas e escuridão e Deus nos tirou dali. E também outras ilustrações, e nós poderíamos multiplicar as imagens, mas, por exemplo, a imagem da ovelha perdida, que Jesus, ele fala no Evangelho. Vocês lembram dessa história? Ele diz que o reino de Deus e que a ação de Deus é como aquele pastor que tem 100 ovelhas e de repente uma ovelha se perdeu. E aí o que é que ele faz, o pastor? Ele deixa as 99 lá guardadas, seguras, e aí ele vai em busca de qual? Da ovelha perdida. Quando ele a encontra, ela está mal. Quando ele a encontra, ela está tão mal que ele tem que colocar ela sobre os seus ombros. Mas ele com alegria resgata a ovelha, põe sobre os seus ombros e a leva de volta para o lugar da segurança junto ao pastor. Porque a ovelha, sem o pastor, está totalmente vulnerável aos predadores.
aos buracos, aos abismos, a se machucar e se perder. A ovelha. Aqui nós temos essa parábola onde Jesus ele mostra a condição do ser humano perdido como uma ovelha perdida no meio do nada, vulnerável. E o que o pastor faz? O pastor vai numa missão de resgate atrás dessa ovelha. Jesus pergunta assim para os religiosos do seu tempo: quem de vocês, preste atenção à pergunta de Jesus, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la de lá? A ovelha cai na cova, quem é o homem que, se for proprietário dessa ovelha, não vai tirá-la daquela condição? Então, meus irmãos, essa é a missão de Jesus. Jesus veio ao mundo para realizar uma grande operação de busca e salvamento, espiritualmente falando, muito parecida com essas que nós temos visto ali em São Sebastião, na Turquia, na Síria, onde as pessoas estão ali, equipes de resgate, fazendo essa obra também de buscar e salvar as pessoas que estão ali debaixo dos escombros e da tragédia. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu queria que você imaginasse o seguinte, queria que você tentasse imaginar assim, uma pessoa que você ama muito. Pensa numa pessoa que você ama muito. E se essa pessoa estivesse debaixo dos escombros? Pode ser um filho, uma filha, pode ser o seu pai, sua mãe, pode ser seu cônjuge que você ama. Imagine uma pessoa que você ama muito. E se essa pessoa estivesse caída num poço? Você já viu? A gente vê no jornal toda hora assim, uma criança que caiu dentro de um poço. Você já viu isso aí? E aí tem que vir as equipes de resgate para tirá-la de lá. Às vezes levam horas, leva mais de um dia para conseguir tirar a pessoa, libertar ela daquela perdição. Pergunto para você, se você tivesse uma pessoa que você ama nessa condição, debaixo de escombros, você ia gostar ou não que uma equipe de resgate procurasse essa pessoa incansavelmente? Você ia ou não ia? Você ia querer? Agora, você já imaginou se o pessoal dos bombeiros lá, a equipe de resgate fala assim: ó, tá ali no poço, fica tranquilo, a gente volta segunda, viu? Fica tranquilo aí, a gente vai sair e volta segunda. O que você ia falar para... Você já pensou? Não dá nem para imaginar, né? Um bombeiro falar isso para quem está lá na pressa de tentar resgatar a gente com vida debaixo de uma tragédia. Mas o bombeiro falasse assim: não, ó, fica aí. Aí você pergunta assim: como assim? Não, até segunda não, tem que ser, a gente tem que começar o resgate agora, a gente tem pressa para salvar essa pessoa com vida. Porque eu amo essa pessoa. Não, é que tem jogo hoje, a gente vai assistir o jogo, mas a gente volta na segunda, amém? Não dá nem para imaginar. Mas é exatamente esse o sentimento de Deus, irmãos. É exatamente esse o sentimento que a palavra de Deus fala que Deus tem em relação à humanidade, porque Ele amou ao mundo de tal maneira, diz o Evangelho. Ele amou o mundo tanto. Não é qualquer amor, mas é de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho numa missão de procura, de busca e de salvação, de salvamento e de resgate das pessoas. De tanto que Ele amou. E eu estou dizendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos chama a nós, para nós participarmos dessa missão de resgate. Porque Jesus disse que o Pai me enviou, e assim como o Pai me enviou, agora eu também faço o quê? Eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas o Pai enviou para quê? Para que Ele enviou?
para buscar e salvar aqueles que estavam debaixo do escombro ali, perdidos nos seus delitos e pecados, distantes de Deus, condenados à morte, debaixo de ruínas, e que se não for feito nada, vão morrer. E assim como o Pai me enviou, eu agora envio a vocês, diz Jesus, da mesma maneira. Então o nosso Senhor, Ele veio numa missão de busca e de salvamento, e Ele não só fez isso, mas Ele nos vocaciona como igreja, para nós participarmos disso também. Amém, irmãos? Essa é a nossa vocação. Esse é um chamado que nós temos, diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, eu vou pedir para abrir lá em Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Vamos ler juntos aí o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos, irmãos. Vocês pensam que eu tenho prazer? Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daqueles que estão hoje morrendo sem Cristo. Não, Deus tem muito mais desejo. O desejo de Deus é que essas pessoas se convertam e vivam, que elas sejam resgatadas daqueles escombros. Mas ele, fazer uma pergunta assim, quem é o corpo de bombeiros do reino de Deus hoje? Quem é a equipe de resgate que ele chamou? Quem? Olha para o lado e fala assim, é tu, meu irmão. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, fala assim, é tu, meu irmão. Você não tem como fugir dessa, a gente não tem como fugir dessa. Nós somos a equipe de resgate do reino de Deus, vocacionados por ele. E que Ele espera que a gente se engaje nessa obra, assim como o Filho foi enviado, Ele também nos envia agora, da mesma forma que o Pai enviou. Ele nos envia a nós. Meus irmãos, nós temos dois chamados como cristãos. Dois chamados, duas vocações que Jesus faz para todos nós. A primeira, Ele nos chama para sermos discípulos. Jesus diz assim, vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Dois chamados, o primeiro é vinde após mim, é o chamado para eu ser um discípulo de Jesus. O segundo chamado, não para no primeiro, tem o segundo chamado, é para nós sermos pescadores de homens. Participar da obra de resgate, tirando gente das trevas para a luz, estarmos juntos nessa missão, nessa busca e salvamento daqueles que estão perdidos. Primeiro chamado, ser discípulo. Segundo chamado, ser pescador de homens. Essa é a nossa vocação. Irmãos, a vontade de Deus não se limita a que tenhamos uma vida certinha. Uma vida honesta, uma vida digna. A vontade de Deus não se limita a isso. Deus tem um chamado maior para todos nós. Primeiro aos Tessalonicenses, vou pedir lá para abrir em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler os versos 11 e 12. 1 aos Tessalonicenses 4, versos 11 e 12. Paulo está falando aqui para a igreja se empenhar em algo. Olha só, se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. Amém, irmãos? Como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade, uma vida digna à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. Então, é da vontade de Deus que a gente tenha uma vida digna. Amém? É da vontade de Deus que você tenha um trabalho digno, que você
tenha o sustento digno com o trabalho das tuas mãos, que você tenha uma vida ordenada, em ordem. Essa é a vontade de Deus, que vocês cuidem do que é de vocês, amém? E que vocês, com a vida de vocês em ordem, com trabalho, com carreira profissional abençoada, você consiga cuidar da sua família, você consiga cuidar da sua casa, e que você não venha precisar de nada, amém, irmãos? É uma bênção, mas a vida cristã não se limita a isso, porque tem muita gente que acha o seguinte: olha, se eu levar uma vida certinha, se eu tiver uma vida honesta, tiver um trabalho e tal, chega, né? É isso que Deus quer de mim. É isso, irmãos. Tem muita gente hoje que diz assim: olha, se eu não for corrupto, se eu não for promíscuo, se eu não for uma pessoa desonesta, se eu não for uma pessoa infiel, eu for um cônjuge fiel, eu não for infiel, já está bom. Já está bom, é isso que Deus quer da gente, né, pastor? Sim, amém. Deus quer isso de nós, porque Deus quer que a gente tenha uma vida digna, uma vida boa, uma vida honesta, uma vida próspera, uma vida abençoada, amém, irmãos? Mas não se limita a isso, porque Deus nos chama também para nós participarmos da obra de busca e salvamento dos perdidos. Deus nos chama a participarmos disso. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso evangelizando, se engajando em evangelização. A gente faz isso participando do quê? De missões, das obras de missões mundiais, contribuindo com as obras de missões, nos importando com a obra missionária. Aí nós estamos participando dessa obra. Nós fazemos isso, irmãos, quando a gente participa também da edificação de uma igreja saudável. Porque uma coisa que o mundo precisa hoje, irmãos, é de igrejas saudáveis. O mundo não precisa só de igrejas. Porque tem igreja que é como Jesus falou dos religiosos do tempo dele: vocês não entram e não deixam os outros entrar. Tem igreja que acaba sendo pedra de tropeço, um empecilho. O mundo não precisa só de igrejas, o mundo precisa hoje de igrejas saudáveis. E participar da edificação de uma igreja saudável é um modo também de nós estarmos participando da edificação e dessa obra de busca e salvamento das pessoas. Participar disso é muito mais. Deus deseja que nós tenhamos vidas belas e dignas, mas é muito mais do que isso, porque Deus também deseja que a gente participe dessa obra de salvamento, de busca e de salvamento que Ele está realizando no mundo. Encerrando, meus irmãos, eu queria só dizer que Deus nos chamou para nós sermos uma equipe de resgate do reino de Deus, para tirar a gente da morte, tirar a gente do meio dos escombros, para nós sermos instrumentos de Deus para buscar e salvar aqueles que estavam condenados à morte, se o evangelho não chegar até eles. E nós temos o privilégio de participarmos disso. Amém, meus irmãos? Então, hoje, a ceia, e nós vamos agora para o momento da ceia do Senhor. Eu quero convidar você hoje nessa ceia a você se assentar à mesa do Senhor e você examinar teu coração. Como é que está aí, como é que você está respondendo a essa vocação de Deus na tua vida? De participar disso, dessa obra, porque Jesus veio para isso. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Deus olha e Ele está ouvindo o gemido de muita gente debaixo dos escombros. E Ele quer nos enviar, meus irmãos, para sermos gente que vai abençoar e vai ajudar a resgatar essas vidas. Amém, irmãos? Mas eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. Vamos orar nesse momento.
E lembre-se, nós temos essa vocação como igreja de hoje sermos essa equipe de resgate. Essas pessoas que Deus deseja buscar e salvar, e Ele conta conosco. Ele nos vocaciona para isso, que possamos participar. É um privilégio podermos participar dessa tão grande obra de salvação. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te agradecer. Agradecer, Senhor, porque um dia teve gente que falou do Senhor para nós. Tiveram pessoas que aceitaram essa missão e por isso nós estamos aqui. Porque eles aceitaram a missão e eles pregaram o Evangelho para nós. Eles foram pessoas usadas pelo Senhor para que o Evangelho nos alcançasse onde nós estávamos. Na escuridão e nas trevas, na situação onde estávamos. Essas pessoas, o Senhor as usou. E hoje nós somos frutos, Senhor, desse amor. E que nós também, Senhor, como igreja, possamos abraçar, Senhor, esse nosso chamado. O nosso chamado também de sermos participantes dessa obra que o Senhor deseja realizar no mundo, no meio de milhares de pessoas que estão hoje perdidas, condenadas à morte debaixo dos seus escombros. Que nós possamos participar, Senhor, dessa missão maravilhosa de busca e de salvação. Enche-nos com Teu Espírito. Que possamos ser uma igreja cada vez mais evangelizadora, missionária, aberta para os de fora, pronta para pregar o Evangelho, desejosa, Senhor, de fazer isso. Obrigado, Senhor, obrigado, porque hoje nós temos a segurança dessa salvação, salvação eterna. Obrigado, louvado seja o nome do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.